Olá pessoal, venho hoje dividir uma palavra contigo que está aí do outro lado, está em Mateus 6, versículo 14. Eu vou ler para não ficar com as minhas palavras, certo? Diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Por que Deus deixou esse versículo maravilhoso para nós no final do Pai Nosso, né? Porque se você for ler antes, você vai ver que a partir do 7, do versículo 7 de Mateus 6, fala sobre o Pai Nosso. Por que depois que ele termina o Pai Nosso, ele fala sobre o perdão, né? Por que ele deixou conosco esse aviso? Se você não perdoar o homem, se você não perdoar as transgressões do homem, eu, vosso Pai, porém, não o perdoarei, né? E no versículo 12, um pouco acima, né? Um pouco antes, diz que nós, né? Pedimos perdão. Diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então tá dizendo que nós, quando oramos, temos que orar pedindo perdão pelas nossas dívidas, certo? Por quê? Porque Jesus deixou essa oração como uma oração modelo. E essa oração, ela é completa. Se você for dar uma olhada nela, ler ela, estudar ela, conhecer um pouco mais profundo ela, você vai ver que ela tem todos os requisitos que necessitamos e precisamos para ser um bom cristão. Mas não é isso que vem ao caso hoje. O que vem ao caso hoje para mim e para você é sobre o perdão. O que eu venho dividir com você nesta manhã? Bom, se eu não perdoar os homens, Deus, porém, não me perdoará. Isso não foi o homem que disse, nós acabamos de ler na palavra em Mateus 6, 14. Então, o que nós entendemos com isso? O que compreendemos? O que isso vem ao nosso coração? O que isso hoje abre o nosso entendimento? Porque a palavra abre o nosso entendimento, a palavra ela nos cura, ela nos liberta, ela nos mostra a verdade. Porque a palavra é a verdade. Muitas das vezes as pessoas nos machucam, né? Nos magoam, nos entristecem. Isso cria dentro de nós uma dor muito grande e há casos que levam à amargura, grandes e profundas raízes de amarguras, grandes e profundas tristezas, angústias, e isso em nossas vidas contínuas, todos os dias, provoca em nós um peso muito grande, um peso, uma dor, uma angústia, porque cada dia que passa, essa mágoa, essa angústia, essa tristeza, esse ódio, né, ela torna-se como uma bola de neve. Ela vai crescendo. Por que ela vai crescendo? Porque cada dia que pensamos na situação, o ódio cresce um pouco. Cada dia que pensamos no que a pessoa nos fez, aumenta um pouco mais. E a nossa mente, ela é nossa própria inimiga. Por quê? Porque ela cria situações dentro dela mesma, dentro do nosso inconsciente, situações, pensamentos que nós acreditamos que o nosso inimigo, vamos colocar entre parênteses, porque nos machucou, nos magoou, achamos que é nosso inimigo, que é o nosso mal. Nós achamos que esse inimigo pensa em nós, pensa o nosso mal, que é nosso mal, está falando de nós. E a nossa mente cria isso. E quando a nossa mente cria isso, cada dia que passa nós vamos acreditando que nós temos um inimigo. E que esse inimigo nos fez mal e continua fazendo. Então automaticamente essa bola de neve ela vai crescendo com a nossa própria imaginação. Por quê? Porque a dor do ódio, da amargura, né, da mágoa, ela cria pensamentos que não existem. Ela cria ilusões e fantasias que não existem. Elas criam em nossa mente. Às vezes a pessoa que nos magoou, ela nem sabe que nos magoou, ela nem pensa em nós, nem lembra do que houve. Quem pensa e quem sente é quem sofreu a mágoa, a afronta, né? Então Deus está falando aqui que nós temos que perdoar as transgressões dos homens, senão Ele não nos perdoa. Então, enquanto nós estamos com essa amargura, essa tristeza, todo esse peso,
todo esse ódio, essa raiva dentro de nós, nós estamos carregando a pessoa nas nossas costas. Por quê? Porque fica preso a pessoa e você. Fica preso eu e você e a pessoa. Por que fica preso? Porque existe um laço no espiritual. E nesse espiritual está lá uma fita amarrada entre eu e você, dado um nozinho. Por quê? Porque temos alguma coisa para resolver. E quando liberamos perdão, esse nó ele é desfeito. Então libera a minha vida e libera a da pessoa. Então hoje você compreenda isso. Que Deus quer que você perdoe seu irmão. Porque Ele quer te perdoar. Da mesma forma que o teu irmão te agrediu, te machucou, te magoou, ou talvez ele nem saiba, ou ele saiba, né? Porque existem inúmeras situações que é mais difícil quando sabe, né? Que nos machuca, que nos magoa mais ainda. Quando a pessoa sabe o que está fazendo, né? E quando ela não sabe, fica mais fácil. Mas a pessoa também não sabe. Se ela não sabe, como é que ela vai te pedir perdão, te pedir desculpas? Mas quando a pessoa sabe e não pede perdão e não pede desculpa, faz de conta que nada aconteceu, ou dá uma de que a culpa não é minha, a culpa é da pessoa, a culpa é do outro, eu não fiz nada, coitado de mim, ou dó de mim. Então você fica perplexo e aí você fala, como eu posso perdoar essa pessoa? Mas Deus fala, se você não perdoar as transgressões do homem, eu porém, vosso Deus não o perdoarei. Então Deus te chama hoje para perdoar o seu irmão. O perdão é uma decisão. Você não precisa sentir, eu tô sentindo que eu tenho que perdoar. Não, o perdão é uma decisão. Então nesta manhã o que eu deixo para você é isso, perdoa o seu irmão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor. Ora esse Pai Nosso, fala com Ele. Diz a Ele que sozinho você não consegue, mas que Ele plante em você o desejo de perdoar. E faça uma oração declarando perdão ao teu irmão, a teu irmão, porque apesar de tudo, ele é teu irmão. Ora, declara no espiritual que você libera perdão ao teu irmão. E receba a cura no teu interior neste dia. Receba o refrigério, receba a paz. Porque você não está em paz. Porque se você não perdoa, você não tem paz. Receba a paz. Porque eu sei que quando você deita, você pensa nisso. Quando você acorda, você pensa nisso. Você anda, caminha, fala e pensa nisso o dia inteiro. Quando encontra o seu amigo, você fala do seu problema, da sua amargura, da sua dor. E Deus quer curar isso. Deus não quer que você deite pensando, acorde pensando e viva pensando nisso. Deus quer te curar. E para Ele te curar, para Ele te perdoar, você tem que perdoar o teu irmão. Amém? Esta é a palavra que Deus trouxe ao meu coração nesta manhã. E esta é a palavra que eu deixo para você que está aí do outro lado. Não importa quem você é, não importa quem é a pessoa, não importa se ele é o seu pai, se ele é a sua mãe, se ele é seu irmão, se ele é seu marido, se ele é o seu filho, se ele é seu amigo, se ele é o seu pastor, se ele é sua pastora, se ele é seu encarregado, se ele é um colega de trabalho, se ele é o motorista do ônibus, se ele é o cobrador do ônibus, se ele é o seu professor, se ele é um policial, não importa o que ele seja na sua vida. Não importa a importância que ele tem na sua vida, se é grande, se é pequena, se é emocional, se não é. Você precisa perdoar, porque senão Deus não te perdoa. Deus é justo e Ele não mente, a palavra dele é verdade, é viva e eficaz. Ele te sonda, sabe como você se sente, sabe das suas necessidades, sabe da sua dificuldade de perdoar, mas Ele está te esperando diante do trono, na oração, buscando a Ele, para que você receba essa cura. Amém? Receba a cura hoje na tua alma, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, para que você respire vida, paz neste dia. Amém? Tchau. Paz a todos.